Minha mãe é uma super mãe. O meu irmão mais velho, ele tem paralisia cerebral. Ele tem uma deficiência motora, não tem nenhuma deficiência cognitiva. Mas eu convivi a infância inteira dele de múltiplas cirurgias, múltiplos tratamentos e todo o aspecto psicológico que as limitações causam. Então, com 12 anos, eu decidi que eu ia ser médico, mas não decidi que eu ia ser médico, eu decidi que eu ia ser neurocirurgião. 12 anos, eu escrevi numa carteira de escola, assim, Dr. Vinícius de Meldal Benites, neurocirurgião. Fazer neurocirurgia era o meu mote de vida. O que mais me motiva dentro da medicina é caso complexo. É aquele caso que passou com 10 médicos e os 10 falaram que não tem o que fazer. Esse caso é aquele que vai me motivar. Tem chance de tudo na vida, inclusive de quebrar. Eu vou te falar que é muito pior o trauma psicológico dessa criança ser criada e desenvolver um trauma ali de eu sou doente, eu sou limitada, eu tenho problemas, do que uma criança que você tem uma quebra de haste que você tem que fazer uma nova intervenção cirúrgica. Quando você vê o bisturi na mão de um cirurgião que ele é nato, ele nasceu para aquilo, a habilidade dele é diferenciada. É diferente. Olá, nossa coluna podcast está de volta novamente. Hoje um programa muito especial, uma pessoa muito querida, um exemplo para a gente que faz cirurgia, uma inspiração. Apresenta para a gente quem é esse nosso convidado. Vamos lá, Dr. Vinícius Benites. Ele é neurocirurgião, especialista em cirurgia da coluna, membro do grupo de coluna da Escola Paulista de Medicina e coordenador da Scientific Research e Centro de Treinamento Quirontec. Tudo bem, doutor Vinícius? Tudo bem, Gisele? Tudo bem, Gisele? Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Você sabe que a gente está tentando que você venha aqui, acho que um ano, Zé? O convite surgiu em agosto do ano passado, sim, mas tem um motivo. Tem, um motivo muito especial, sim, que era o seu doutorado. Exato. Né? Começa contando pra gente. Legal. Primeira coisa, Zé, Gisele, que acho que é interessante falar do doutorado, não é só contar o doutorado em si. O doutorado ele é uma continuação do nosso estudo. A gente que é médico, principalmente quem está ligado à carreira acadêmica ou quem tem alguma ligação universitária, ele se vê meio que obrigado a seguir num estudo contínuo, que todo médico já faz, mas num estudo contínuo, muitas vezes matriculado a alguma pós-graduação. E aí, evoluindo para mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Né? Então, acho que é uma coisa que é importante para os médicos em geral, é que essa carreira universitária, ou mesmo a carreira acadêmica, e hoje em dia a gente tem mais de 350 faculdades de medicina no Brasil, é importante olhar para esse lado também, não ficar olhando só para o lado da internet, da mídia social, e olhar também para o lado da formação pessoal dentro da universidade. E uma das coisas que eu acho que é fundamental a gente fazer, que eu sempre quis fazer, era seguir na carreira, fazer o mestrado, fazer o doutorado. Fiz meu mestrado, terminei em 2019, e agora concluí o meu doutorado, né, depois de 4 anos. E foi bem interessante, bem legal, porque foi um tema inovador. Então, a gente fez basicamente o seguinte: tem uma doença que é uma malformação que chama mielomeningocele. Então, o bebezinho ele nasce com uma malformação do tubo neural e a parte de baixo ali da lombar nasce exposta. E aí a criancinha nasce com essa malformação e muitas vezes tem problemas por conta disso. Problemas urinários, problemas motores, pé torto congênito, etc. E isso sempre foi tratado após o nascimento. De mais ou menos uns 25 anos para cá, ele vem sendo tratado intraútero também. Então já é algo bastante inovador dentro da medicina. Só que não tinha ainda a resposta se operar intraútero, ele poderia prevenir que as crianças desenvolvessem uma deformidade de coluna no futuro. Já tinha essa resposta, por exemplo, para a hidrocefalia, já se sabe que a cirurgia intraútero protege da hidrocefalia, já se sabe que ela protege da questão de alteração urinária, né, de incontinência urinária, e entre outras coisas, mas não tinha ainda essa resposta para deformidade de coluna, para escoliose. E aí eu me lembro que quando eu assisti a tese de doutorado de um amigo que foi do Devanir, que ele mostrou uma alteração de base de crânio relacionada a esse mesmo grupo pós-natal e antenatal de mielomeningocele, eu saí de lá, na mesma hora, falei, cara, deve ter alguma coisa para escoliose. Eu fui olhar a literatura inteira, não tinha nada, absolutamente nada. Liguei para o professor Sérgio Cavaleiro, falei, professor, vamos fazer um doutorado nisso aqui, porque eu procurei e não tem nada.
É uma pergunta em aberto na medicina. Ele falou assim, não, então já pode tocar e vamos matricular. E aí veio pandemia, aquela maluquice toda. Eu me matriculei ali no começo da pandemia. E o que acabou, lógico, atrasando um pouco o nosso desenvolvimento do trabalho, porque demandava conversar com as mães, né, ver a evolução das crianças e fazer um estudo que eu fiz durante o trabalho, que foi um estudo também relativamente inovador que a gente tem aqui, que chama EOS, que é um tipo de raio-x que pega o corpo inteiro da pessoa, desde a cabeça até os pés, e dá uma imagem bidimensional e uma imagem com reconstrução tridimensional também. Ele é bem legal. Para deformidade, ele é super bacana, esse estudo. E confere muito menos radiação para a criança, na ordem de 10 vezes menos. Então, isso é extremamente interessante para uma criança que vai, muitas vezes, fazer vários exames no futuro. Então, conseguimos fazer isso. Aí eu comparei crianças operadas intraútero e crianças operadas pós-natal de mielomeningocele, e o resultado final foi exatamente que essas crianças operadas dentro da barriga da mãe, elas têm uma vantagem de ter na ordem de 2 vezes menos ou 3 vezes menos escoliose do que as crianças operadas dentro da barriga, fora da barriga da mãe, no pós-natal. Então, é um estudo bastante inovador e bem legal. Assim, que legal. De ter feito. Legal. E o legal do doutorado é que tem que ser uma pergunta inédita, né? Sim. E isso é a visão de um pesquisador, né? Alguém que escuta alguma coisa e vai criando links, né? Exato. E é legal de falar também que é importante, a mielomeningocele é causada por falta de um cuidado da mãe, aumenta esse risco, né? Isso, exato. A mielomeningocele, a grande sacada assim, que perceberam que é um fator de predisposição da mielomeningocele é a falta do ácido fólico durante a gestação. E por ser falta de um componente, ela é muito mais comum em países onde você tem uma desnutrição ou uma nutrição não tão adequada. Então, ela é bem mais comum nos países, né, de subdesenvolvidos e que tem déficit nutricional por conta dessa má nutrição crônica e falta crônica de ácido fólico. Então, a reposição de ácido fólico meses antes da tentativa de engravidar, não é só começar depois da gravidez, não, tem que começar antes da gravidez. Isso tem um potencial enorme de proteger e de prevenir o desenvolvimento dessa doença. Isso que é interessante, né? Então, se você está em casa, está pensando em engravidar, essa é uma preocupação com a coluna do seu filho. Então, exatamente. É muito importante falar isso. E tem uma curiosidade também, quem tem mielo, né? Eles são muito alérgicos ao látex. Ao látex, porque essa exposição já ao nascimento do tecido nervoso, que é um tecido extremamente delicado, ele vai estar exposto assim que ele nasceu. A quê? Ao médico que está usando uma luva para não contaminar a criança e também não ter contato com os líquidos ali do pós-parto, né? E ao ter contato com esse látex ali no pós-natal, a criança acaba desenvolvendo uma alergia ao látex. Isso praticamente todas as crianças têm essa alergia ao látex. E operar as crianças com mielomeningocele e uma escoliose já mesmo adultas, sempre você faz um preparo da sala, é um preparo látex free. Então a sala cirúrgica, ela vira um lugar que não pode ninguém entrar com látex. Eles colocam uma série de cartazes ali para prevenir isso e faz essa preparação. Então todos os equipamentos que têm borracha, eles substituem por algum plástico, alguma coisa, ou então as nossas próprias luvas, né, que a gente não pode usar de látex, a gente usa de vinil, alguma outra coisa que não seja para fazer essa alergia da criança. E quase tudo tem látex. Um episódio que eu lembro, a gente ia operar uma criança e é muito comum, bichinho, pelúcia, balão. Balão tem látex. Então, contaminou toda uma sala, tentando trazer, né, uma parte mais conforto para a criança, exato. Obrigado pela presença, Obrigado. Uma honra tê-lo aqui. Legal. Parabéns pelo doutorado, já defendido. Obrigado. Hoje já estamos falando com um doutor. Sim. Conta pra gente um pouquinho da sua formação. Uhum. Nós somos cirurgiões de coluna, eu sou ortopedista, você é neuro. Fala pra gente sobre como que você chegou até aqui. Né? O caminho inicial, ele parte lá da escolha da medicina. E isso é uma história que eu sempre conto porque ela tem um envolvimento ali emocional também. Então, com 12 anos, eu decidi que eu ia ser médico, sabe-se lá por quê, mas não decidi que eu ia ser médico, eu decidi que eu ia ser neurocirurgião.
Aí sabe-se menos ainda por que na minha cabeça. Então, 12 anos, eu escrevi numa carteira de escola, assim, Dr. Vinícius de Meldal Benites, neurocirurgião, né? E aquilo foi indo, então, fazer neurocirurgia era o meu mote de vida. Para fazer neurocirurgia tinha que fazer medicina, então a medicina era obrigatória. E vai passando o tempo, eu fui amadurecendo os motivos, as motivações, que hoje para mim são muito claras. O meu irmão mais velho, ele tem paralisia cerebral. Ele é 2 anos mais velho do que eu, ele tem paralisia cerebral, ele tem uma deficiência motora, não tem nenhuma deficiência cognitiva. Mas eu convivi a infância inteira dele de múltiplas cirurgias, múltiplos tratamentos, e todo o aspecto psicológico que as limitações causam. Então, imagina um guri muito pequeno vendo os outros moleques jogando bola e ele não podendo jogar bola. Aí você vai para uma fase de adolescência, vai para as festinhas e ele tendo as limitações, sabe? Então, cirurgia grande, tinha que ficar meses afastado da escola, etc. Então, eu convivi com tudo isso. Então, hoje, para mim, é muito claro que essa influência do meu irmão foi muito importante na decisão. Porque eu nunca tinha conhecido um neurocirurgião, não sabia nem o que era isso. Né? Na nossa época, sabe muito bem que a gente não tinha internet, não tinha televisão fechada que passasse múltiplas coisas com documentários e coisas mais refinadas. Então, eu não era algo do meu dia a dia, eu não tinha esse contato. O único médico na família que eu tinha estava muito distante de mim, mais de 2.000 quilômetros de distância, e eu via muito pouco. Então, isso para mim, muito claro que foi uma influência grande. E entrei na medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e já com a mentalidade de fazer neurocirurgia, mas nunca deixei, obviamente, de fazer uma medicina completa, mesmo porque eu sabia que para passar em neurocirurgia é bastante concorrido, tinha que ter o preparo de tudo. Então, fiz todos os estágios fora neurocirurgia, então fiz GO, anestesia, pediatria, cirurgia, já fiz tudo que podia fazer de fora, assim. Mas desde o meu primeiro ano eu acompanhava um neurocirurgião, ia em cirurgia, fazia plantão, etc. Passei a faculdade inteira e queria passar numa escola. Então eu queria fazer uma residência num local universitário. Também não tenho uma motivação, explicar isso é difícil, mas eu queria, na minha cabeça era importante para mim. Então eu só prestei locais que tinham escola, que eram escola, né? E a Escola Paulista era o local que eu mais queria. Porque lá em Campo Grande, eu não sei se em todos os locais fora de São Paulo, mas lá em Campo Grande especificamente, a Escola Paulista ela é muito famosa, porque a gente estuda pelo AT, que é a atualização terapêutica, que foi desenvolvido pelo professor Antônio Carlos Lopes, e ele é da Escola Paulista de Medicina. E isso gera uma certa relevância dentro da faculdade. Então, eu achava que a Escola Paulista, lógico, a USP é enorme, mas a Escola Paulista tinha um tchan a mais ali para a gente. Eu queria passar na Escola Paulista. E deu tudo certo, consegui passar na Escola Paulista, fui aprovado em outras residências também, Unicamp, Unesp e tudo mais, e fiquei na Escola Paulista. 5 anos de neurocirurgia, e durante a minha residência, logo no começo, eu já decidi que queria fazer coluna, queria me dedicar à coluna, e comecei a procurar serviços fora do país onde eu pudesse fazer uma especialização que era outro foco, assim. Eu achava que era importante eu ir para fora. Então, o Brasil é um monstro aqui, a medicina brasileira ela é top do mundo, é muito legal, mas eu achava que era importante ter uma experiência fora do Brasil também. E aí vem a megalomania, né? A megalomania do neurocirurgião. Então, eu queria ir para o melhor cara do planeta que eu encontrasse. Então, eu começava a perguntar, eu ia nos congressos e chegava lá, aquele aluno, né, aquele residente, terminava ali, o cara dá uma palestra, eu ia lá falar com o professor dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, e perguntava, quem que você sugere aí que seja um cara muito bom de coluna para fazer uma especialização? Tem o fulano, tem o Harmes.
Ah, legal. E eu no francês, ó, tem o fulano tem um Harms. E o americano, fulano tem um Harms. Cara, esse Harms, o cara deve ter um craque, né? Eu não sei quem que é esse jogador, mas eu quero conhecer. Quero conhecer. E aí eu comecei a pesquisar ele mais. Aí eu fui ver, o cara era um monstro, assim, já tinha publicação dele. Ele é um cara desenvolvedor de técnica, desenvolvedor de instrumental cirúrgico moderno para várias áreas da coluna, não uma área só específica. E aí eu fui atrás disso e decidi, falei, vou conhecer esse Harms aí. E mandei uma carta para o serviço, né? Mandei um e-mail para o serviço, e eles me aceitaram. O professor Sérgio Cavaleiro deu um aval, eles pediram só uma carta do meu chefe, o professor Sérgio mandou essa carta, e eles me aceitaram, a gente programou e eu fui para lá. Então, fiz a minha residência e depois fui para o professor Harms. Eu brinco também que eu fui para lá achando que ele era o melhor cara do mundo e voltei tendo a certeza. Esse cara é um craque, meu. O cara é foda demais, assim, é um monstro. É aquele sujeito que dá gosto de ver ele operar. Ele opera, ele abre a barriga, ele abre tórax, ele abre as costas, ele faz com microscópio, ele faz cervical. O sujeito opera cirurgião tudo. Com letras maiúsculas. Maiúsculas, exato. E faz tudo. E o legal, assim, para quem não teve experiência fora do Brasil, é como era o serviço. Isso aí acho que é interessante de contar. Como era o serviço. O alemão ele já é meio rude, né? O alemão não é igual ao brasileiro, só risado, não sei o quê e tal. Não, o alemão é rude, é um cara sério. E tudo tem a rotina e horário. O horário alemão ali para vocês terem uma ideia, na Inglaterra eles brincam que a gente fala pontualidade britânica, na Inglaterra é pontualidade alemã. Ah, é? Né? De tão correto que é o horário do alemão. Então, tinha horário para tudo. A gente chegava lá por volta 7h30 começava a reunião clínica. E ela era 45 minutos de reunião. Aquilo é uma certeza. Não passava nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E ela começava pontual. O sujeito era tão metódico que ele entrava por último, quando todo mundo já estava posicionado na sala de reunião clínica, e a cadeira tinha que estar posicionada para a tela, para as duas telas onde eram apresentados os exames, porque ele não encostava na cadeira. Então, se a cadeira estivesse virada para cá e a tela está aqui, ele ia sentar virado para cá. Mentira, gente. É uma coisa de maluco. E uma das vezes aconteceu ter exatamente do residente não colocar a cadeira na posição. Ele sentou virado para cá e a tela estava aqui. E passou a reunião inteira ali. Quando acabou, ele foi para a sala dele e chamou o residente, o coitado. Cara, a gente ouvia gritos assim, mas aquela jantada assim, sabe, que você dá até vergonha de encontrar o cara depois. Bom, aí a gente tinha a reunião clínica. A reunião clínica, diferentemente das reuniões aqui no Brasil, que a gente está muito acostumado, elas eram conduzidas por ele e as condutas todas eram dadas por ele, pelo chefe do serviço, apesar de ter vários outros chefes ali que operavam individualmente. Então, eram 6 salas cirúrgicas, e cada sala cirúrgica tinha um chefe de cirurgia com auxiliar, mas ele dava conduta de todas as salas cirúrgicas, de todos os dias da semana. E eu me lembro, quando eu cheguei, eu falo alemão, né? Então, eles me receberam muito bem também, muito rapidamente. Eu cheguei portas, né? Abre portas demais. Falar isso eu sempre falo também para os residentes, para quem vai para fora, fala a língua do pessoal, porque faz muita diferença para você se integrar até socialmente depois. E aí eu cheguei numa segunda-feira, quando foi na quarta-feira, meu nome já estava como assistente do 02, do Ostrovsky, 02 do serviço. Então eu operei com ele o tempo inteiro lá. E aí já tinha um pouco de intimidade com o Ostrovsky e tal, eu estava operando com ele e falei assim, Ostrovsky, me fala uma coisa. Quando o professor Harms... Não, o professor Harms, ele dá conduta em todos os casos aqui, né? 100% dos casos, pelo tempo que eu estou aqui. Mas e como que faz quando ele está viajando? Quem que dá conduta? Como que funciona isso? Ele só olhou para mim assim, Paulo, eu estava fazendo uma coisa. Eu estou aqui há 10 anos. Ele nunca tirou férias. Falei, meu Deus. Caramba, o cara... Esses caras criam um legado. Então, mudou minha vida. O que eu posso falar de uma maneira bem objetiva, além de ter uma gratidão enorme por ele, amo o cara é um craque, ele é realmente revolucionário dentro da cirurgia de coluna. Ele criou técnicas na cervical, que a gente chama de fixação cervical de Harms. Ele criou técnicas na lombar. Aliás, a artrodese lombar
mais feita no mundo até hoje ainda é o TLIF, que é uma técnica que a gente chama transforaminal, que ele desenvolveu. Ele desenvolveu o cage que a gente chama de cage Harms, que é um espaçador entre as vértebras, quando você tem que retirar uma vértebra e colocar um substituto, chama cage, e ele desenvolveu os cages primários, que é o cage Harms. Ele desenvolveu o parafuso poliaxial. O parafuso antes ele só tinha igual um parafuso de parede, e ele colocou uma cabeça móvel nesse parafuso, que é a poliaxialidade. Então, um sujeito que desenvolveu técnicas do tipo escoliose congênita, tratar com uma técnica que chama hemivertebrectomia, que é você retirar metade da vértebra, que é a vértebra mal formada. Sabe, é um sujeito realmente fora do tempo dele. Então, tenho toda a admiração e voltei para cá com essa mentalidade, tendo visto que assim, era possível operar casos de altíssima complexidade com bons resultados. Era possível operar um paciente de 90 anos e não condenar ele a uma dor eterna até o final da vida dele, que fosse daqui 1 ano, que fosse daqui 6 meses, ou que fosse daqui 5 anos, porque ele tinha 90 anos ou que ele tinha 85 anos. Então, essa mentalidade eu trouxe de lá e foi realmente positivo demais para mim. A medicina é a sua missão? Eu não tenho nem dúvida disso. Eu sou daqueles tradicionalistas assim que acha que a medicina ela é um dom divino. Eu creio nisso porque eu fui jogado dessa forma para mim, dentro da minha cabeça. Então, eu vou te dizer um pouco mais dele. Eu acho que assim, o cirurgião, principalmente, ele tem que ter um dom. E por que eu falo isso? Porque o cirurgião, ele lida com uma habilidade manual. Essa habilidade manual ela não é mensurada com testes de aptidão cognitiva. Então, fazer um teste aqui de ABCDE, ou que seja mesmo um teste descritivo, ele não mostra se você tem capacidade de operar uma pessoa mais ou menos. Ele só mostra que você tem mais ou menos conhecimento técnico sobre o assunto. Então, o conhecimento técnico é importante, ele é fundamental, ele é absolutamente fundamental para o médico, porque o médico também não é só operar. Mas se a gente está falando que o cirurgião ele é conversar com o paciente direito, diagnosticar, dar um tratamento e operar é uma parte importante dessa missão médica, né? E assim como eu falo que ela é uma capacidade técnica motora, eu gosto de dar de exemplo, por exemplo, o jogador de futebol. Você pega um Neymar e deixa ele 3 meses sem treinar e coloca um jogador de ataque aí muito bom qualquer e ele treina de manhã à tarde. E daqui 3 meses coloca os dois para jogar bola. Na hora que a bola cair no pé do Neymar, você sabe que é o Neymar. Por quê? Porque ele tem um dom natural, que é um dom motor, né? É com os pés e tudo mais, mas é um dom motor. O cirurgião, para quem já viu muitos cirurgiões operar, sabe exatamente o que eu estou falando. Quando você vê o bisturi na mão de um cirurgião que ele é nato, ele nasceu para aquilo, a habilidade dele é diferenciada. É diferente. E quando você vê um cirurgião que ele passou na prova e ele quis fazer por N motivos, mas não tem aquela aptidão total, você sabe que ele tem muitas limitações e você percebe isso na hora de... né? Isso não é nenhuma novidade que eu estou falando, mas é para quem é fora da medicina e para quem ainda almeja uma carreira de cirurgião, é importante pensar nisso. É importante você saber reconhecer as suas virtudes e as suas limitações. Falar, não, realmente eu nasci para fazer cirurgia, eu tenho uma mão cirúrgica. Ou então falar, não, realmente eu gostaria de fazer cirurgia, mas, puxa, a minha mão não é boa, eu tenho limitações aí para desenvolver uma habilidade técnica. Então, saber isso. É treinável? Claro, se você treinar, você vai melhorar. Você vai melhorar até um certo ponto. Se você tiver o dom, você vai melhorar até ser muito bom. Se você tiver uma mãozinha ruim para fazer aquela técnica, você vai melhorar, mas você vai continuar sendo abaixo do que deveria, ou do esperado, né, do que a gente almeja. Não chega lá, né? Exatamente. No Residente, a gente fala que ele tem 2 mãos esquerdas. Tem 2 mãos esquerdas, tem a mão de paca, a mãozinha de paca. O engraçado, o Harms, só para a gente fechar esse raciocínio, ele é um alemão metódico, mas é legal de falar para o público que ele foi operado por um brasileiro. Sim. Ele teve uma patologia de coluna e ele foi operado pelo Dr. Rubens Jansen. Exato. Um cara fenomenal, eu entrei com ele já em cirurgia, um cara extremamente metódico, assim, e tal. Legal. E foi operado por um brasileiro. Sim. Isso é incrível, né? Incrível.
Outra coisa também, a sua escolha da sua especialidade. Eu acho que quem escolheu a sua especialidade foi o teu irmão. Eu acho que... Esse convívio. E é muito legal, familiares, né, de pessoas que têm essa patologia, como as mães e os pais são guerreiros, né? Puxa. Se você puder dar um depoimento do teu pai e da tua mãe, não é? Não, eu dou com todo prazer. Inclusive, eu fiz um podcast com eles. Fiz um podcast com meu pai, um podcast com a minha mãe, porque a história deles, né, eu queria contar a história e deixar registrado. Eu acho que é fantástico. Eu não sei se vocês já gravaram os pais de vocês, mas se não fizeram isso, façam, porque vale a pena. Primeiro que vai ficar registrado para o resto da vida, né? E outra que você vai tomar a história deles que eles ainda não tinham te contado. E eu fiz uma série de perguntas, inclusive essa questão de como foi aquela fase, né, ter um filho naquela condição. E imagina, década de 70 ainda, não tinha nem ultrassom, então era uma surpresa. O meu irmão foi tido, nasceu prematuro, então a prematuridade nasceu teoricamente sem nenhuma malformação evidente, e não tinha malformação realmente, mas nasceu muito prematuro, nasceu com 6 meses e alguma coisa. E nessa prematuridade ele provavelmente deve ter feito uma lesão cerebral, que é o que deixou ele com a paralisia cerebral. Bom, pediatra atendia o guri, tá tudo normal. E minha mãe, ela tá tudo normal, mas ela tinha amigas que tinham filhos também, e ela via os filhos ali das amigas que já segurava a cabecinha, já ia evoluindo, daqui a pouco sentava, daqui a pouco se apoiava. E o meu irmão não tinha esse desenvolvimento motor. Ele tinha um atraso para ela franco. Eles foram levando como normal até 1 ano. Com 1 ano de idade, olha só, 1 ano de idade, que em Campo Grande lá ninguém tinha feito diagnóstico, orientaram ela, puxa, vai procurar isso em São Paulo, no Rio de Janeiro. E é a partir disso que ela saiu de São Paulo, saiu de Campo Grande para ir buscar ajuda, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, para ter diagnóstico, que não tinha nem diagnóstico ainda, para você ter uma ideia. Aí teve diagnóstico e aí começou aquela saga de correr no que tinha para se fazer, né? A paralisia cerebral, ela faz a espasticidade, então o menino vai ficando rígido, contraído. Dele problema do motor de membros inferiores, então foi tendo aquele encurtamento de isquiotibiais, que são musculatura aqui do quadril, musculatura ali da panturrilha e tudo mais, e vai deixando o pé duro, vai deixando o joelhinho mais fletido, vai deixando o quadril mais fletido. Então vão se fazendo, né, o que se fazia na época, não é o que se faz hoje, eram liberações cirúrgicas para isso. Hoje se faz botox. Naquela época não tinha botox. Naquela época era cirurgia. E cada cirurgia demandava uma internação, um trauma cirúrgico e tudo que envolve um procedimento. E aí eles eram de Campo Grande, tinham que ir a São Paulo de maneira recorrente para isso. Então eu falo sempre, minha mãe é uma supermãe. Minha mãe é daquela supermãe clássica, assim. O que é uma supermãe para mim? É aquela super protetora. E eu sei que tem mães que não são assim, porque eu conheço outras mães também que não são super protetoras. Mas eu conheço várias mães que são super protetoras. E o ser super protetor, ele é bom por uma parte e ele é ruim por outra parte, como tudo na vida. Então ele é bom porque ele confere um cuidado especial para a criança naquela fase que ele mais precisa, porém ele acaba sendo ruim porque ele tenta tirar qualquer problema externo da criança. Então a criança ela vai se despindo ali de proteções próprias. E isso no médio prazo, dependendo da criança, pode ser ruim, né? E para mim foi um aprendizado. Foi um aprendizado tão importante que para as famílias das minhas crianças que eu trato, a minha recomendação é sempre a seguinte, não trate ela como diferente dos outros, nem dos outros irmãos, quando tem irmãos, nem dos outros amigos. O que ela quiser fazer, deixa ela fazer. Ah, doutor, tem chance disso quebrar, né? Quando você põe uma haste e tal, tem chance de tudo na vida, inclusive de quebrar. Mas eu vou te falar que é muito pior, por experiência própria, o trauma psicológico dessa criança ser criada e desenvolver um trauma ali de eu sou doente, eu sou limitada, eu tenho problemas, do que uma criança que você tem uma quebra de haste, que você tem que fazer uma nova intervenção cirúrgica. Entende?
Então, o trauma físico, eu percebo que ele é muito menos deletério para a criança, numa fase mais tardia, do que o trauma psicológico. Então, trate ela como uma criança normal, deixe ela livre, que vai dar mais certo do que deixar ela com um monte de limitação. Meu filho faz uma luta. Meu filho tem 4 anos. Ele faz taekwondo lá no bairro. E eles têm um juramento deles antes de começar. E uma da parte do juramento, eles falam assim, sim, eu posso. Então, eu acho que é isso, né? É deixar a criança saber que ela pode. Exatamente. Ela tem a sua particularidade, mas ela é capaz de superar os desafios. Sim, e ela vai encontrar essas limitações, né? Você vai deixar ela livre até para ela encontrar as limitações e não você impor uma série de limitações, restrições e colocar na cabeça dela que ela é uma criança doente ou limitada, ou o que se falava na época, paralítica, etc, etc. E falando em filhos, você tem 3 filhas, né? Tenho. E uma delas faz medicina. Sim. Tenho 3 meninas, né? Sou um abençoado, né? Só tive mulher. Lá em casa, além das 3 meninas, tem a minha mulher e tem mais 2 cachorrinhas que são fêmea também. Então, ali tá... TPM é uma palavra que te assusta. É uma palavra preocupante. E a minha mais velha, ela está fazendo o 3º ano de medicina na Faculdade de Medicina da ABC, então a gente, né, nós como pais ali, estamos muito contentes com a escolha dela e com a evolução e tudo mais. E o que eu fiz com ela nunca foi de uma influência direta, falar assim, puxa, vai fazer medicina e tudo mais, pelo contrário, eu não acredito que seja dessa forma. Mas eu fazia o que eu acho que o pai tem que fazer, que é você cuidar da sua filha, do seu filho e levar para fazer coisas junto com você. Então, sempre levei ela para fazer coisas junto comigo, seja no Botafogo, seja para assistir jogo, né? Seja para ir passar uma visita. Muitas vezes, em crianças que eu tinha operado, eu fazia isso com frequência, faço com as minhas mais novas também, para ter aquela ligação, né, como pai e filho. Acho que é bem importante. E, de uma certa forma, claro que isso gera aquela criação do modelo para ela, né? E essa figura do pai, né? E ela foi escolhendo, eu lembro, ela estava lá no colegial, ela me perguntou de outras profissões. Aí eu fui e falei de cada uma das grandes profissões, assim, de cada área, né? Da área das humanas, da área da biológica, da área das exatas, para ela ter uma ideia de diferença. E lembro que fui contando de cada uma as possibilidades. Você vai fazer, por exemplo, direito, você vai poder ser juíza, vai poder ser delegada, vai ser policial, etc. Vai fazer engenharia, você pode fazer isso, pode chegar a construir ponte, pode chegar a fazer casa, etc. E na medicina é isso que mais ou menos que você já viu o papai fazendo aqui. E ela não teve nem dúvida, assim, ela quer ser médica e escolheu. Então não foi de forma nenhuma imposição, mas acho que muito mais pelo exemplo ali de casa e tudo mais, foi importante. E para as minhas mais novas, a gente vê que acaba sendo um exemplo duplo, né? Porque elas têm o exemplo do pai, e com tudo que o pai carrega, né, como confiança, como exemplo mesmo, etc. E agora a minha filha mais velha, que é a irmã delas, dando esse norte também. Então, a gente sabe que no final das contas isso tem uma influência. Dentro da medicina, das patologias que a gente trata, qual é aquela que mais te agrada, assim? Quando a gente vai entrar no centro cirúrgico, a gente tem nossos queridinhos. Sim. O que mais te agrada operar? Eu vou te dar 2 pontos. Eu vou te falar uma coisa, o que mais me motiva dentro da medicina é o caso complexo. Isso é o que me gera motivação. É aquele caso que passou com 10 médicos e os 10 falaram que não tem o que fazer. Olha, não tem o que fazer, pode assumir que tua doença é grave e vai fazer assim mesmo. E chega para mim com uma história como essa. Esse caso é aquele que vai me motivar. Primeiro que até hoje, graças a Deus, nunca neguei nenhum caso. Não sei se isso é bom ou se é ruim, algumas coisas pode até ser ruim, mas eu nunca neguei um caso, falar assim, eu não tenho o que fazer com você, aguenta a sua dor pro resto da vida, ou aguenta a sua deformidade pro resto da vida. Então, isso me motiva. Casos complexos, então, é uma coisa que eu gosto de fazer, e tenho feito já há um bom tempo casos dessa natureza, e isso acaba que aumentando, porque você vai fazendo, vai gerando repercussão, e os pacientes eles chegam até você com essa complexidade.
E o caso complexo, ele gera uma demanda de estresse pessoal grande, bastante grande mesmo. Bastante grande do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista mental. Físico, porque são cirurgias muito, muito demandantes. 2 semanas atrás eu fiz uma cirurgia que era a segunda cirurgia dessa paciente, uma paciente que eu internei ela, fiz uma primeira cirurgia, removi implantes, fiz osteotomias, que são fraturar a coluna para deixar a coluna um pouco mais móvel, e coloquei ela em tração craniana, que é um halo que prende na cabeça, um ferro que prende na cabeça, que fica puxando a pessoa continuamente, dormindo, sentada, caminhando. Durante 7 semanas ela ficou nessa tração craniana para ter um pouco de correção da deformidade dela, que era gravíssima. Era uma cifoescoliose de mais de 150 graus. E no final, então, ao final dessas 7 semanas, eu fui lá e fiz a segunda cirurgia, que é a cirurgia definitiva. Essa cirurgia definitiva demorou 9 horas e meia. Uma cirurgia enorme, mais outras osteotomias, derrotação de coluna para correção da curva e tudo mais. Aquela preocupação, a paciente anda, ela é normal do ponto de vista neurológico. Então, não tem nenhum déficit funcional. Qualquer ação nossa que faça uma distração na medula, que alongue ela, ou que permita que a vascularização dela seja prejudicada, essa paciente fica paraplégica na sua frente. E aí você dormir depois com uma situação como essa é algo terrível, né? Então, o estresse que esses casos eles causam é uma coisa que é muito, muito demandante, né? Extremamente demandante. Mas, de toda forma, é uma coisa que me atrai demais. Eu gosto de fazer, sempre gostei dos desafios e continuo gostando. Como que você lida com as complicações? Porque, assim, quanto maior o desafio, sim, maior são os sarrafos também que aparecem. Exato. Vou te dar um exemplo. Eu, quando vou enfrentar um desafio, uma cirurgia grande, eu já contei pra Gi, eu acordo a noite inteira, assim, de picado. Vou perder o horário. Sim. Como que você lida com isso? Primeiro que casos como esse, como eu falei, um caso muito complexo, aquele caso... Todo caso é um caso novo, mas esses casos, eles são novos e são difíceis. Me deixam sem dormir 2, 3 dias, porque eu fico mentalizando a cirurgia e eu falo isso, posso falar claramente, né? Porque é assim que funciona. Você tem na ideia, às vezes, o que você vai fazer, mas isso não está bem sedimentado, porque é novo, não tem literatura para cada caso de gravidade do que a gente está falando. Então, muitas vezes você vai ter que decidir na hora. Ou muitas vezes você chegou na cirurgia e ainda não decidiu o que você vai fazer em casos como esse. Não é igual uma hérnia de disco, você sabe que você vai tirar um disco, colocar uma prótese e ir embora para sua casa. Não, nesse caso você não sabe nem se você vai conseguir passar um parafuso onde tem que passar. Você interrompe, né? O Ricardo já esteve aqui com a gente. Sim, muitas vezes. Isso aí é algo que a gente faz de rotina. Então, veja, as complicações em casos de alta gravidade, elas são inerentes ao procedimento. Eu tento minimizar principalmente complicações que são irreversíveis, e a gente está falando que irreversíveis são 2 coisas, é a morte e é o dano neurológico completo, né? Então, esses 2 danos eu, graças a Deus, nunca tive. Por quê? Porque, primeiro, eu entendo que algumas coisas a gente tem que aceitar. Então, eu prefiro aceitar uma deformidade do que insistir na correção de algo que está me dando sinal do próprio Ricardo, da própria neuromotorização, e você insiste, e aí o paciente vai sair com uma lesão definitiva. Então, eu prefiro, muitas vezes, aceitar uma deformidade e não sair tão satisfeito do ponto de vista, sou cirurgião de deformidade, que quer ver a coluna reta e não conseguir, do que ir para casa falando, deixei um paciente paraplégico, entende? Então, isso é algo que eu tenho bem definido. E mesmo assim, eu tenho certeza absoluta que isso não está totalmente na minha mão. Já aconteceu várias vezes comigo, eu diria não várias, mas algumas vezes, de estar fazendo algo que eu supunha ser tranquilo, que não estava vendo o tecido nervoso, e a monitorização fala, aconteceu alguma coisa aí? Porque caiu o potencial desse lado. Puxa, não aconteceu nada, e agora, sabe? Então, tem coisas que não estão totalmente na sua mão, ou você não está totalmente ciente ali na hora da cirurgia. Então, é o chamado do imponderável, né? Apesar de ter experiência com esse tipo de situação, a gente está sujeito a, mesmo querendo minimizar o risco de dano,
acontecer algo. Graças a Deus, eu falo, até o momento não aconteceu. Eu sei que pode acontecer e é possível e provável que uma hora vai acontecer. E aí eu vou ter uma dificuldade de lidar com isso, não tem nem dúvida, mas é o que eu falei, motiva, gosto de fazer e, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem que foi exatamente isso, essa cirurgia dessa paciente de 9h30, é um caso lindíssimo, assim. A paciente, ela tinha sido operada na adolescência, uma cifoescoliose de, como eu falei, mais de 150 graus, e o que foi feito para ela na adolescência, ela já, agora, em torno dos seus 50 anos, foi uma cirurgia que a gente chama in situ, deixou ela com a curva daquele jeito. Então, ela é uma paciente com tronco curto, totalmente inclinada para frente, com uma cifose, uma giba grande, uma cifose bem deformada, bastante evidente, saliente. E aí, chega com essa história. Já veio lá de Minas Gerais, da minha terra. Da sua terra, e já tinha passado por alguns colegas e ninguém recomendou cirurgia. Falaram que o risco era muito alto, não recomendava fazer cirurgia. E eu vi o caso e falei, olha, eu acho que dá para operar, tem como tratar sim. E ela, me lembro muito bem assim da história inteira, ela saiu chorando, né? Tava com a irmã, saiu chorando, agradecendo e tudo mais, encontrou uma esperança, que até então ela não tinha tido esperança. Isso é a medicina, a parte boa da medicina demais é você ver no olho do paciente a gratidão, pelo menos da esperança para ele. E toda aquela autorização de cirurgia e tal, a cirurgia saiu. Aí foi isso que eu acabei de contar. Fizemos um primeiro procedimento, 7 semanas de tração e fiz a segunda cirurgia. E ela teve uma correção fantástica, assim, ganhou muita altura, ficou bem mais alta, ganhou tórax, ficou reta, não tem mais aquela giba, aquela deformidade. Equilibrou, ficou... E a coluna dorsal é o nosso terror, né? Ela não aceita agressão. Então, a gente tem os riscos inerentes, a reperfusão também, quando chega sangue. Então, e a escoliose é uma coisa que a gente tem que... A gente já comentou bastante, o Rossato esteve aqui, o Rodrigo Amaral esteve aqui. E você foi acompanhar recentemente uma técnica hoje, que talvez está chegando para o Brasil. Acho que a gente ainda no Brasil não teve nenhuma cirurgia, né? Uhum. Que seria tentar tratar a menina que já tem uma escoliose, um paciente adolescente, que está naquela limbo entre o uso do colete e a cirurgia. Isso. A escoliose, a gente tem que entender ela, todo mundo que se propõe a tratar a deformidade, e eu vejo que isso às vezes é um erro de orientação do profissional, ela é uma doença que ela é inerente à parte estética do indivíduo. Ela é uma doença potencialmente funcional, mas ela também é uma doença estética. E não é feio falar que você vai tratar alguma coisa esteticamente, principalmente se tratando de escoliose idiopática do adolescente. E por que não? Porque 80% das pessoas que são cometidas por escoliose idiopática do adolescente são meninas. E as meninas, elas são altamente impactadas do ponto de vista de autoestima e do ponto de vista psicológico. E esse impacto, ele é muito deletério no médio prazo e no longo prazo. Então, se o sujeito como médico, ele se propõe a tratar só a deformidade e não enxerga que do outro lado tem uma menina que tem autoestima, que tem alterações possíveis psicológicas, que tem restrições e medos, etc., ele não está tratando o paciente como um todo, que é o que a gente preconiza, né? A saúde não é só física, a saúde é física, mental, social e tudo que envolve um indivíduo. E isso eu acho relevante demais. E dentro desse contexto, a escoliose idiopática, ela tem um começo, né? Ela tem uma parte inicial dela, que você vai ter curvas ali que são limítrofes, que você pode tratar com colete e que você já vai ter uma propensão para tratar com cirurgia. E hoje em dia chega uma técnica para a gente, que a gente chama de tethering. Tethering em inglês é ancoramento. A grande vantagem do tethering, desse ancoramento, é você manter primeiro a coluna móvel, que as técnicas de tratamento de escoliose até o momento são técnicas que fazem fusão, que deixam a coluna rígida naquele segmento que é tratado. E essa técnica, ela, a primeira coisa, ela deixa a mobilidade preservada. Então, a coluna da criança ou da menina vai estar intacta, a mobilidade. Segunda coisa é que você consegue atingir fases muito iniciais. Então, fases ali em que a curva não está muito desenvolvida, não é uma curva tão grave.
Aí a gente consegue fazer a instrumentação para já corrigir de imediato e ainda permitir que durante o resto de crescimento que essa criança tenha, ela ainda performe mais correções ao longo do tempo, só por conta do desenvolvimento. Acho que a gente tem um vídeo, inclusive, uma ilustraçãozinha. E eu tive lá em Cleveland, na Cleveland Clinic em Ohio, que é um centro desenvolvedor dessa técnica, e foi muito, muito legal de ver o tratamento da criança e a agressão cirúrgica, que é muito menor, Zé. A agressão cirúrgica que a gente causa numa deformidade, uma escoliose idiopática, ela é uma agressão cirúrgica razoável. E lá eles estão desenvolvendo um volume grande de pacientes com essa deformidade. E, então ele já tem toda a evolução, tanto de indicações, das melhores indicações, das complicações, que na medicina é extremamente importante, né? Então, veja que entre os parafusos não tem uma haste de metal, tem uma corda. E essa corda ela é móvel. E essa mobilidade permite que a criança mantenha a coluna com a mobilidade intacta, né? A gente tem casos, Benítez, de adolescentes que tinham indicação de colete, saía de casa com colete, chegava na escola, tirava o colete. Exato, porque é estigmatizante. Exato. E assim, o colete, teoricamente, ele não corrige a curva, né? Ele mantém a coluna estável naquela curvatura de Cobb, que é o ângulo que a gente calcula, evitando que vá para a cirurgia. E a gente vê a menina progredindo. Uhum. Puxa, o que é? Aí a gente conversou, ela abriu o jogo. Ela falou, ela não dormia com colete, sim, ela não usava na escola. E talvez essa técnica que já nos Estados Unidos é praticada. Sim. E ela está chegando para nós agora aqui no Brasil. Então a gente já tem hoje capacidade de fazer essa técnica, e nos próximos semanas e meses a gente já deve estar implementando essa técnica nova aqui no Brasil. Veja que é uma técnica que a gente faz com cortes pequenos, com visualização por uma toracoscopia. Então não tem grandes cortes, são pequenos cortes onde entra a câmera e onde entram os portais para colocação desses parafusos. E no final, quando você termina, aí você faz a união dos parafusos com essa corda. E aí o tensionamento dessa corda é o que vai fazer a correção da deformidade. Então a gente vai colocando ali todos os bloqueadores, né, fixando a corda nos parafusos, e à medida que isso vai acontecendo, a gente depois vai fazer um tensionamento final para corrigir. Uma cirurgia normal, habitual, tradicional que a gente faça de escoliose idiopática, vai operar a criança, vai passar lá 2 dias na UTI e depois mais uns 3 dias do internado. Então o tempo total de internação torna aí de 5 dias, um pouquinho mais. Essa cirurgia, pela agressão cirúrgica que ela causa, a gente consegue dar alta com menos tempo cirúrgico, metade do tempo de internação, em torno de 3 dias, e com menos dor. Então, a dor que é causada por essa cirurgia é muito menor do que a dor causada na cirurgia convencional. A dor convencional geralmente é por conta da manipulação, tecidos, musculatura, descolamento do músculo, osteotomia. Exato. E aqui o sangramento é muito baixo, né? Muito baixo, muito pequeno. Praticamente não sangra essa cirurgia, porque dentro dessas estruturas é uma cavidade, né? E os vasos que tem em cima da vértebra a gente consegue calcular previamente. Aí ele está dando tensionamento e está fazendo a correção da coluna. Veja que a cada tensão que é aplicado no instrumental, a coluna vai voltando para o lugar que ela tem que ficar. E a literatura de indicação são curvas acima de quanto? São curvas até 60 graus ou até 65 graus, são as recomendáveis para a indicação dessa curva. E a partir aí de 35 graus já é uma recomendação. Então são casos ali limítrofes mesmo, de início de indicação cirúrgica e que tenham ainda mobilidade e um potencial de crescimento. Esse é o caso ideal. Então, meninas que ainda não chegaram na menstruação ou acabaram de menstruar, são aqueles casos que têm um potencial muito bom de tratamento com essa técnica. Muito legal. Agora eu quero saber uma coisa. Sim. O que te faz feliz fora da medicina? Fora da medicina, a minha família é o principal. Isso acho que a motivação nossa é fundamental. E outra coisa que
adoro é o futebol, né? Adoro o Botafogo. Eu ia falar recentemente é o Botafogo. É o Botafogo. Até então... Na verdade, assim, se for falar, a minha mulher, ela brinca, né? Ela sabe que não tem disputa com o Botafogo, entendeu? Ela fala pra quem brinca com ela, fala, não, pra mim é tranquilo, porque eu nem entro nessa disputa, eu sei que eu vou perder. Certo é ela. Eu tenho uma mágoa com o Botafogo, eu sou santista. É santista, aquela mágoa de 95 nunca sai. A gente tem um residente que é botafoguense. Eu nunca vi surgir tanto botafoguense agora que tá surgindo. Mas eu torci por vocês no Mundial, achei... Tecnicamente, vocês foram campeão do mundo, né? Ganhou do PSG. Do PSG. Não, muito legal. Então, é uma coisa que eu gosto bastante e que eu estava falando aqui de educação, de filha e tudo mais. Foi um mecanismo que eu consegui criar de ligação de algo que é só entre eu e as minhas filhas, né? Porque tem coisas que você, pela barreira de um homem pai com a menina, você tem uma série de barreiras ali. Mas isso não tem barreira. Então, isso, por exemplo, a minha filha mais velha, ela é fanática no Botafogo. Então, é uma coisa que só eu e ela temos isso aí. Né? A minha mulher não está dentro dessa conexão. Né? As minhas filhas mais novas, a mesma coisa. Então, a gente tem essa conexão do futebol que ele traz para quem gosta de futebol, né? Falar de futebol é fácil de entender. Para quem não gosta, fala, mas que coisa idiota, você ficar torcendo ali para um monte de cara correndo. Mas quando você vai no estádio e vê o que um esporte gera em todo mundo que está naquele estádio, você tem lá 40, 50, 60 mil pessoas torcendo pela mesma coisa, vibrando pela mesma coisa e tudo na mesma frequência, ver esse movimento humano, ele não tem classe como... social, é uma energia forte. Não tem como você não se arrepiar de ver uma multidão em movimento, seja ela para futebol ou seja ela para qualquer outra atitude, uma reivindicação, mas essa movimentação humana, ela é muito chamativa, assim, ela é muito poderosa. A gente já está se encaminhando para o final do programa, mas eu queria te fazer uma pergunta. Dentro dos tratamentos cirúrgicos, tem uma técnica que você gosta muito e faz muito bem, que são as artroplastias, né? As próteses de disco. Recentemente, é público isso, você já fez um podcast, você operou um influenciador, uma pessoa ortopedista. Conta pra gente como que foi a decisão de operar um colega médico que tem uma baita repercussão. Claro. E como é que está sendo a evolução dele no pós-operatório? Tá bom. Bom, a artroplastia, quando você me perguntou minutos atrás do que eu gostava de fazer, eu falei uma parte, até outra parte eu não falei. A parte que me motiva, eu falei, são os casos graves e complexos e desafiadores. Mas a parte que, puxa, eu adoro chegar no centro cirúrgico e ter aquilo para fazer é uma cirurgia de cervical, uma artroplastia cervical. Porque dentro do meu contexto cirúrgico, é uma técnica que eu acho muito bonita, muito limpa e rápida no meu dia a dia. Então, é uma cirurgia que eu vou, um nível de artroplastia cervical, eu vou fazer em menos de 1 hora. O paciente vai muito bem para casa. As cirurgias cervicais, quem trata a cervical sabe que é uma cirurgia que demanda muito pouco no pós-operatório, o paciente reclama muito pouco, porque a gente não mexe com grandes musculaturas, não tem grandes sangramentos, grandes agressões. Então, o pós-operatório, em geral, é um pós-operatório muito bom, assim, comparado com a lombar, que muitas vezes o paciente tem um pouco de dor, mexe em musculatura, tem algum desconforto, a cervical não tem. Então, primeiro que é uma técnica que eu acho que ela é fantástica do ponto de vista biomecânico. Pensa o seguinte, a coluna ela é móvel. E as técnicas tradicionais, elas abordam o que a gente chama de artrodese, que é grudar uma vértebra na outra. Se você puder fazer uma técnica que vai manter a mobilidade da coluna normal, dentro do meu conceito para casos em que, obviamente, há indicação, é melhor. Então, por exemplo, se fosse em mim, eu gostaria que fosse feita uma artroplastia. Mas se eu já tiver, vou supor, meus 65, 70 anos, com bastante artrose, e for feita essa pergunta para mim, eu com 65 anos, eu vou falar, não, melhor que faça uma artrodese, eu prefiro uma artrodese. Então, a indicação ela é fundamental. A artroplastia ela mantém mobilidade, é pouco agressiva e é uma técnica que ela é definitiva, você não tem que revisar ela. E o Muzi, a gente está falando desse caso, o Paulo Muzi, nós somos amigos, contemporâneos de residência, fizemos residência juntos lá na Escola Paulista, ele na ortopedia, eu na neurocirurgia.
A gente treinava junto muitas vezes também lá na Atlética e criamos esse vínculo. E aí a vida vai levando cada um para seu canto, tudo mais, né? Mas sempre mantivemos nosso contato ali com uma certa proximidade. E trocamos pacientes também há década praticamente. Ele me encaminha os pacientes dele, eu encaminho pacientes para ele e tudo mais. A gente tem essa relação familiar e tudo mais, amigo. E aí chega um dia, ele pega e fala assim: Vini, meu pescoço está incomodando demais. Eu falei: cara, faz uma ressonância e me manda. Aí ele fez a ressonância e me mandou. Isso foi uma quarta-feira. Aí eu falei: Paulinho, é o seguinte, cara, tem algumas alterações que não são graves do ponto de vista radiológico e isso depende sempre do quadro clínico. Não é o exame que vai me falar se isso é cirúrgico ou não. É o teu quadro clínico, a tua queixa. Então, maravilha, está incomodando, acho que eu vou querer operar sim, porque não estou satisfeito. Então, eu falei: então, maravilha, é uma cirurgia eletiva, a gente pode fazer. Estou cheio de viagem para fazer isso aqui, vamos marcar para o final de não sei quando. E falei: no seu tempo, você que manda, a dor é tua, a dor é individual, cada um tem a sua, você vai saber o momento. E ficou nessa aí, não marcamos data e nada e deixamos ali que um dia vai ser operado. Então, quarta-feira. Quando foi no domingo, ele me liga meio que desesperado, assim. Falou: Vini, cara, meu braço não está mexendo, não estou conseguindo levantar o braço. Fui escovar o dente, mal consigo segurar a escova de dente, né? E aí eu já identifiquei, ele já estava com uma lesão tanto de deltoide quanto de bíceps. Eu falei: Paulinho, agora isso é uma urgência, cara. Não tem o que fazer. Pensando numa luz, ele anteriormente estava com uma luz amarela. Sim. Ó, vamos resolver, precisa ser resolvido. Agora muda a luz, agora vira uma luz vermelha. Uma luz vermelha, então era urgência, isso não dá para esperar. Eu falei: isso aí é operar para ontem. Ele falou: então vamos operar para ontem. Aí já organizamos ali a internação de urgência e fazer a cirurgia dele. Bom, aí entra a questão, né? Você vai operar uma pessoa que é o seu amigo, pessoa que você tem intimidade, que você tem vida social conjunta, e você vai operar uma pessoa que tem uma relevância grande dentro do público inteiro. É um sujeito ele não é um sujeito comum, ele tem 8 milhões de seguidores no Instagram, mais vários milhões em YouTube, TikTok, etc. É uma pessoa muito conhecida, ele é médico do Cristiano Ronaldo. Então, ele é médico da pessoa mais conhecida do planeta. Ele não é qualquer um, não é um cara... É um cara que tem uma repercussão grande. Então, isso gera algum impacto? Eu diria que, assim, tudo gera. Isso é mentira falar que, não, é tudo normal. Não, cada caso tem a sua particularidade. Né? Eu já operei familiar, tem a sua particularidade. Não é igual um caso de uma pessoa que você acabou de conhecer ou que você indicou uma cirurgia e não tem uma relação. Cada caso tem a sua particularidade. De toda forma, eu estava extremamente seguro, como eu sempre vou, uma cirurgia muito seguro do que eu tenho que fazer. E entrei no centro cirúrgico, conversei com ele e tudo mais, examinei, vi que ele já estava realmente com um déficit bem instalado, já estava com um músculo mais mole de um lado em relação ao outro, por conta daí que a gente chama de hipotonia. Então, a cirurgia é francamente indicada, não tem dúvida. Quando chego no centro cirúrgico, o Ricardo Ferreira fez a monitorização neurofisiológica e ele me falou: Vinícius, você vai operar 3 níveis? Eu falei: vou operar 2. Ele falou: puxa, mas aqui tem 3 níveis que estão com alteração. Eu falei: mas eu tenho certeza que são só esses 2 aqui. Se tiver alguma coisa, a gente vai mexer, mas eu vou mexer nesses 2. E fomos lá, comecei a fazer descompressão, fiz descompressão de um nível, fiz descompressão do outro nível, do outro segmento, e coloquei as próteses, né? Discuti previamente, obviamente, com ele que as próteses, na minha concepção, um sujeito aí faz seus 42, 43 anos, com pouca artrose da coluna, era muito melhor manter a mobilidade. Ele que treina, que pega peso, que gosta de fazer musculação, ia voltar rapidamente para a vida dele, né? O tamanho da prótese foi a maior que você já tinha posto? Foi exatamente isso. Foi a maior prótese. Eu usei a maior prótese. Que, as pessoas que revendem essa prótese falam: olha, esse aqui acho que ninguém tinha usado ainda. E se você olhar o raio-x, ainda cabia uma um pouquinho maior, se tivesse. E a cirurgia foi ótima, deu tudo certo. Aí vem as maluquices do Paulo Musi, né? Maluquice do Paulo Musi. Primeira maluquice do Dr. Paulo Musi. Eu operei ele de manhã, fui para o meu consultório,
Quando foi umas 5 da tarde, ele me liga, Vini, me dá alta hoje, por favor. Falei, cara, você tá bem? Não, eu tô bem. Falei, cara, não dou alta pra ninguém com 2 níveis cervicais, né? Não me dá, pelo amor de Deus. Então tá bom. De hematoma. Aí às 7 da noite eu tava lá no hospital, conversando com ele, com a Roberta, e dando alta pra ele. Falei, Roberta, agora cuida desse moleque aí. Tá bom. Isso já estamos acho que foi segunda ou terça-feira. Quando foi na sexta-feira, aí eu já vejo ele fazendo cirurgia com o Zé Carlos Garcia, que é outro amigo nosso. Já estava operando com ele. Meu Deus. Isso no nosso meio, como que a gente chama? O cara é tigre, né? É um tigrão. Aí eu já mandei mensagem para ele, você é louco ou você quer quebrar minhas pernas? O que você quer? Não, Vini, eu tô bem, não sei o que, tá bom. No sábado, o maluco já foi pra academia, já, né? Aí no sábado ele já tava fazendo uns pezinhos já e não sei o que e tal. E foi evoluiu super bem. Aí eu falo para ele, agora o que acontece? Os pacientes chegam no meu consultório e eles querem a evolução de Paulo Musi. Eles querem... Não, doutor, mas com 3 dias eu já vou estar indo na academia? Agora tá documentado que foi alto no Então, eu falo, ó, uma coisa é você, outra coisa é ele. Ele é um sujeito fora do habitual. Um cara é um super-humano. O cara é um atleta, né? É outra pegada, né? Mas é um tipo de cirurgia muito legal. A recuperação dele foi ótima. Ele fala publicamente isso. Não estou falando nada que não seja público. Que a mobilidade cervical dele melhorou bastante. Ele tinha limitações por conta da dor. Ele mexe agora para todos os movimentos livres, assim, sem dor. Melhorou a qualidade de treino dele, qualidade de sono, que ele tinha dor para dormir, tinha que encontrar posição para dormir. Então, muda demais a qualidade de vida, além do que ele conseguiu recuperar a parte neurológica. Teve a recuperação da força dele completamente. Tem uma frase que eu gosto de falar muito, eu não canso de repetir. Eu acho que, como cirurgião, a gente tem que observar com cautela, mas atacar com precisão. Sim. Então, eu acho que o exame físico, a mudança neurológica e enfrentar o desafio. Então, assim, ninguém quer ser operado. Não. Mas olha a qualidade de vida que você trouxe para uma pessoa que é um influenciador e ele está ali para testemunhar que a cirurgia foi bem feita. Exato. Então, isso mudou bastante a visão dele, né, como paciente, né? Porque ele se viu numa situação de, puxa, estou completamente dominado aqui. Que é algo, imagina o seguinte, você é um sujeito que é fisiculturista, é médico, e ele vive muito do que ele faz. E o que ele faz é o fisiculturismo, é a musculação. E aí ele está lá com uma lesão neurológica, com uma perda de força. Acaba o mundo do sujeito, né? Ele vive disso. E então isso pegou ele bastante, ele entrou numa crise ali, ficou muito preocupado em relação a isso. Falei, não, é urgência, mas tem tudo para melhorar. Por que tem para melhorar? A idade fala a favor, o tempo de lesão, que foi um tempo curtíssimo, fala a favor, e o grau de lesão também fala a favor, porque ele não chegou com 0 de força quando não movimenta o braço. Ele movimentava, só que com menos força. Então, o final foi um final feliz e graças a Deus. Quem levanta mais peso? Não, ele é muito mais forte que eu. Se ele vier aqui, ele vai falar que não, que a gente está parecido, mas ele é bem mais forte. Ele levanta, e já levantou muito mais peso. Ele foi muito mais dedicado à carreira do fisiculturismo do que eu. E aí, Gi? Muito legal. Muito obrigada. Papo bom passa rápido, né? Não é? E a gente queria perguntar muito mais coisa. Acho que a gente tem que fazer Tem que voltar. Com certeza. Depois do pós-doc. É verdade. Benítez, obrigado de coração. Prazerzaço, assim. Quem está em casa e quer seguir, já não segue, como que faz para te acessar? Dr. Vinícius Benítez, todas as minhas redes, TikTok, Instagram, Facebook, tudo a mesma coisa, e também no Google, facilmente encontra meu nome, Dr. Vinícius Benítez. Vai ser um prazer responder dúvidas e tudo mais que vier por lá também. Obrigado de coração, obrigado por ter disponibilizado uma semana tão corrida vindo para cá. Sim. Vamos marcar depois um segundo papo. A gente tem que falar sobre a Quirotec, que é um lugar fantástico, de formação de residentes, de médicos. Obrigado mesmo pela presença. José, eu agradeço demais a presença, a atitude de vocês assim, de promover o conhecimento em saúde, promover o autoconhecimento, né, porque conhecer um pouco mais do nosso corpo é fundamental, e as pessoas têm que acessar isso, porque é informação de qualidade, que é o que a gente precisa. Parabéns. Muito obrigada. Gi, bora para a próxima? Bora. O que você achou do nosso visual? A gente nem comentou no começo do programa. Estamos com uma carinha nova. Eu adorei. Que bom.
Obrigado. Vamos embora para a próxima. Pessoal, se você gostou desse bate-papo, se você entendeu a importância, primeiro, de ouvir uma opinião de uma pessoa que é habilitada, uma pessoa que está disposta a enfrentar os desafios, eu acho que uma coisa que a gente foi falado pelo Dr. Benites, que foi não tirar a esperança. Eu acho que a esperança ela nunca deve ser abandonada. Se você gostou desse programa, compartilhe, vamos levar a informação e bora para o próximo programa. Obrigado.